Bom, deixa eu, depois de fazer esses cumprimentos, falar um pouco sobre a situação do Grêmio. Realmente, a situação do Grêmio é dramática, né? Eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque eu vinha escrevendo sobre essa situação e apontando algumas coisas que eu entendia que deveriam ser corrigidas pela direção do clube desde a metade do mês de julho desse ano. Nós acho que já estávamos numa situação bastante delicada dentro do campeonato, e eu tenho uma tese, Rec e Záquer, de que clubes grandes como Grêmio, Internacional e outros clubes grandes do futebol brasileiro que já caíram para a segunda divisão, essa queda ela sempre acontece não por um, não por dois, não por três, não por quatro, nem por 5 erros. Ela acontece por um conjunto de erros, de sucessivos erros que são cometidos e que acabam determinando que o clube acabe na segunda divisão do futebol brasileiro. E o Grêmio, desde meados do ano, vem preenchendo toda a cartilha que leva um grande clube do futebol brasileiro para a segunda divisão. Infelizmente, o Grêmio vem preenchendo toda a cartilha, não se pode deixar de fazer essa afirmação. Nós continuamos muito na torcida, a gente continua ainda acreditando no milagre, mas não pode deixar de colocar os inúmeros erros que aconteceram. Não só erros de contratações, de escolhas erradas, mas erros também quando definiram mesmo projetos para o departamento de futebol. O Grêmio iniciou o ano com a convicção de continuar com o então treinador do clube, que era o Renato, que era o treinador mais longevo do futebol brasileiro no início de 2021. O Renato acaba perdendo a classificação para Libertadores da América, numa disputa de pré-Libertadores, acaba saindo, pedindo demissão, chegando a um acordo para ser demitido e saindo do Grêmio. O Grêmio faz a contratação de um treinador promissor, que tinha tido uma excelente passagem pelo Atlético Paranaense, mas não tinha confirmado no Corinthians. E esse treinador ele vem, o Grêmio também faz uma opção, ainda na época do Renato, de desmanchar a sua comissão técnica permanente, que já tinha sido montada há 5 anos, né? Então, demitiu o preparador físico, que é o Rogerinho, demitiu o preparador de goleiros, que era o Rogerião, enfim, afastou pessoas importantes dentro da estrutura do departamento de futebol. Aí o Grêmio contrata o Thiago Nunes acaba tendo um bom resultado sendo campeão gaúcho, né? E acaba naufragando nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Após isso, o Grêmio faz um outro giro, faz um outro cavalo de pau, e vejam, o departamento de futebol primeiro tinha um treinador que era um treinador, que é um cara de gestão de grupo, de gestão de vestiário, etc., né? Que é o Renato. Aí ele troca por alguém que, em tese, tem projetos novos, um treinador moderno, um treinador da nova geração do futebol brasileiro, que é o Thiago. Quando o Thiago não dá o resultado no Campeonato Brasileiro, ele é substituído por um treinador da velhíssima geração do futebol brasileiro. Um cara que foi campeão no Grêmio, que tem uma história com o clube, que tem uma história com outros clubes do futebol brasileiro, que tem uma história no futebol brasileiro, foi campeão mundial pela seleção brasileira, mas que também é
é um profissional que tem que vejam, é completamente diferente do Thiago Nunes. É um cara da velha geração, é um excelente profissional, mas é um profissional com muita rodagem, com muita rodagem. E como se isso fosse uma solução mágica de que esse profissional, pela sua vinculação, pela sua relação com o clube, etc., ele ia conseguir entrar e administrar um vestiário, que é um vestiário difícil, que a gente vê que é difícil, e conseguir dar estabilidade emocional para esse grupo de jogadores. Não foi o que aconteceu. O Luiz Felipe, ele não conseguiu dar o resultado, dar estabilidade emocional, fazer com que o Luiz Felipe ele entregou o plano de jogo do que ele sempre faz. É um futebol mais conservador, é um futebol que cuida bastante da defesa, mas que acaba não tendo um protagonismo mesmo na partida, de posse de bola, etc. E o Grêmio continuou tendo péssimos resultados até chegar a um ponto que ele acaba substituindo novamente o treinador, e aqui vai o quarto item da cartilha, né, que o Grêmio teve 4 treinadores durante o ano, né? É menos de um ano, né? Porque, na verdade, o calendário começou mesmo em março. Então, o Grêmio, em 8 meses, conseguiu ter 4 treinadores diferentes. E aí faz novamente um cavalo de pau, contrata um outro profissional que tem um outro olhar sobre o futebol, que tem um outro projeto, que não é nem o projeto do Renato, nem o projeto do Thiago, e muito menos o projeto do Luiz Felipe. Acho que claramente o Grêmio não conseguiu dar estabilidade para o grupo. O Grêmio continua instável emocionalmente, evidentemente, e também, dentro de campo, o Mancini não consegue fazer o time jogar. O time, me parece que as opções que o Mancini faz são erráticas, do ponto de vista de que ele, numa semana, ele joga com 3 volantes com um projeto de jogo, na semana seguinte ele joga com 2 volantes, ele tem, às vezes, jogadores que ele inicia como uma solução, logo em seguida esse jogador também é descartado, ele acaba não dando, eu acho, me parece, que uma estabilidade necessária para que os atletas consigam desempenhar e conseguissem desempenhar e conseguissem enfrentar essas rodadas que faltavam.